Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do SEM. E este vídeo é o vídeo de número 59. Nós vamos tratar hoje da seção 9, a extensão do reino, do capítulo 7, as dádivas do reino. Aos nossos seguidores, aqueles que vêm acompanhando essa série de estudos, não sei se dá para perceber que os conteúdos destes textos têm como objetivo de desfazer do ego. Em nosso último vídeo, tratamos da seção 8, intitulado A Crença Inacreditável, que é a crença no ego, naquilo que é inacreditável. Então, ao aprofundarmos esses estudos em nossa jornada, e hoje nós estamos no vídeo 59, vamos percebendo o intuito deste livro, a proposta deste livro, é fazermos com que despertemos para a realidade e para que haja esse despertar, temos que desfazer do ego. E aqui costumamos a dizer que temos que desfazer daquilo que não existe para a realidade, mas como nós o construímos pelas nossas crenças, nós mesmos teremos que desfazer a crença no próprio ego, que está incrustada no nosso modo de pensar, na mente, em parte da mente. Então vamos à leitura desta seção 9, a extensão do reino. Só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é liberar-te. A vontade de Deus não te priva das tuas criações, assim como ele não privar-se-ia das suas. Não negues as tuas dádivas à filiação, ou estás te negando a Deus. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do Espírito, porque é assim que Deus o criou. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o Espírito, sendo mediador entre eles, sempre em favor do Espírito. Para o ego, isso é parcialidade, e ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Para o Espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído. Então vamos a alguns comentários a respeito deste primeiro parágrafo. Aqui ele afirma: o egoísmo é do ego, evidente, mas a plenitude do ser é do Espírito, porque é assim que Deus o criou. Então, nós fomos criados a partir do Espírito, e é o que somos. Aqui tem algo interessante para nós refletirmos.
O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, sendo mediador entre eles, sempre em favor do espírito. Então, o Espírito Santo está sediado na mente, entre o espírito, entre o inominável e entre o ego. E o Espírito Santo sempre vai se colocar a favor do espírito, pois eles se identificam. E o ego se sente, desta forma, ameaçado. É como que se o Espírito Santo estivesse contra o ego. Por isso que em alguns vídeos anteriores nossos, estudamos que o ego considera Deus como inimigo, pois o Espírito sempre vai desconsiderar as posições do ego. O ego é exclusivo, é privativo. E nessa exclusão, ele se sente isolado. E o Espírito, ele conhece a sua própria plenitude. E como ele diz aqui, não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído, que é totalmente em oposição ao ego, que é exclusivo, que é particular, que é privativo. Tanto é que nós pensamos que temos pensamentos privativos, quando isso não é possível. Mas o ego te diz que é. Vamos para o parágrafo 2. O Espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria. Aqui ele desfaz a questão da separação. A consciência de um é a consciência de todos. Assim como está incluída em Deus. Então, a consciência é de Deus, que é a consciência de todos. E a consciência de todos é a consciência de cada um, mas não individualizada como nós pensamos, que seja a nossa própria consciência. Não há separação naquilo que não pode se separar, naquilo que é integral. Mas como nós vemos tudo dentro da ótica individual, parece que a consciência é nossa própria consciência, separada de todos, que em realidade isso não é verdade. Ela não se fragmenta. O poder de toda a filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do Espírito, tornando as criações do Espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. Então, só dentro dessa integridade que haverá perfeição. Dentro dessa totalidade, dentro do todo. O ego não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus. E qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. A tudo que Deus criou é dado todo o seu poder, porque é parte dele e compartilha com ele
o que ele é. Criar é o oposto de perder, como bênção é o oposto de sacrifício. O que é tem que ser estendido. É desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. O espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador, criado pelo compartilhar. Sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que ele é. Então, o Espírito anseia por compartilhar sua verdade, por compartilhar aquilo que ele é. E isso, embora não esteja escrito aqui nesse parágrafo, é que traz a alegria do compartilhar. E essa é a nossa função aqui, enquanto estivermos utilizando esses veículos para que o Espírito possa compartilhar através deles, que neste caso é este corpo e o corpo da humanidade como um todo. Por isso é que devemos estar atentos àquilo que estamos compartilhando. Porque o ego utiliza também dessa função, como nós já comentamos, mas através da projeção. Ele estende a sua ilusão, não a verdade do Espírito. Então, ele diz aqui, criado para compartilhar, sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que ele é. A extensão do que é Deus é a única função do Espírito. A plenitude do Espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude é extensão. Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão, assim bloqueia a tua única função. Bloqueia, portanto, a tua alegria, de tal modo que tu te percebes como não sendo pleno. A não ser que cries, não serás pleno. Mas Deus não conhece o que não é pleno. Portanto, não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações, mas isso não pode interferir com a sua realidade, assim como o fato de não estares ciente do teu espírito não interfere com o que ele é. Então não importa se você não está ciente do espírito, se você não está ciente de que está criando, mas esta é a sua função aqui. E quando estás sob o jugo do ego, ele bloqueia
esse compartilhar. Como já dissemos, ele é exclusivo. E por isso que nós nos sentimos sem alegria, limitados e isolados. Mas isso não importa. Como foi dito em sessão anterior, em outro vídeo de número 58, que nós já fizemos, você não pode escusar de utilizar a lei, seja ela através da extensão do espírito ou da projeção pelo ego. Pelo espírito, nós criamos, estendemos a realidade daquilo que somos, a realidade do único, do total, de Deus, do reino do céu que estamos tratando neste capítulo, as dádivas do reino. E pelo ego, nós estendemos este mundo, do qual acreditamos que é a nossa única realidade e que estamos apartados deste reino. O reino está se estendendo para sempre, porque está na mente de Deus. Tu não conheces a tua alegria, porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O Espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. Então, o ego é aquela parte nossa isolada. E o espírito é algo integral. E ele é que desperta a integridade, a plenitude do ser em nós, que é mental. E isso faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão do reino de Deus seja inevitável. Pois aonde o ego não existe, só a possibilidade da totalidade da integridade. Que isso, nesta completeza, está a paz. Aonde não há oposição, pois ela é total no reino. Aonde não há conflito. E isso é impossível ser vivido pelo ego neste mundo, onde tudo tem a sua contraparte, tem a sua posição, tem o seu questionamento, tem a sua dúvida. Aqui não há dúvida e não há questionamento. Essa é a realidade do reino dos céus, do reino de Deus. Pois ele é total e íntegro. O que nós ainda não conhecemos. As tuas criações
são protegidas para ti, porque o Espírito Santo que está em tua mente tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que Ele o faça. Então, vejam nosso poder. Nós é que temos que permitir para que Ele traga à nossa consciência essa integridade. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. E aqui a gente percebe a união que está nisto. Nada é individual. Ele diz aqui, as criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos. Então não existe nada individual. E aí é possível estender este reino. E é interessante que ele afirma aqui que para que a plenitude possa estabelecer em nossa consciência, nós temos que permitir que Ele o faça. E aí que está um de nossos trabalhos, que é desfazer o ego, pois enquanto o ego existir, ele não vai permitir que essa plenitude se faça, exatamente por ser oposto àquilo que é pleno, pois ele é individual, exclusivo, distinto, separado. E no pleno, essa consciência individual, egóica, não existe. Pois o que é de um é de todos. E aqui ele finaliza. Que as criações, tendo sido criadas para a filiação, elas são criadas como um todo. Mas vamos continuar. Tu não falhastes em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto, não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti. Ele a deu para sempre. Como foi sua vontade que tu a tivestes para sempre. Ele te deu os meios de mantê-la. E assim tens feito. Essa é a vontade dele. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para o insano. Na verdade, é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus, como a sua. Ela se estende para sempre e em perfeita paz. Sua radiância é tão intensa que ela cria
em alegria perfeita, e só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. Então, ele diz que nós não falhamos em aumentar a herança dos filhos de Deus, pois essa plenitude que é dele é nossa. Só que nós desconhecemos. E achamos que estamos aqui, isolados, privados do reino de Deus. E essa é a vontade de Deus, pois Ele criou o nosso ser como ilimitado, como Ele diz aqui. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. E nós conhecemos a plenitude, essa plenitude ilimitada, através do ego? Não. Como sempre mencionamos aqui, o ego só vê falta, dificuldades, empecilhos. É isso que ele projeta. E é exatamente isso que é irreal para aquilo que é pleno. Por isso nós sempre mencionamos que esse mundo não existe para aquilo que é real. Nós, em nossa crença no ego, é que achamos que este mundo é real, pela projeção que ele faz através do poder da mente. Por isso que o Espírito Santo está entre o espírito e o ego. Ele se coloca no meio e é o mediador entre os dois. Só que o Espírito Santo decide sempre a favor do Espírito, pois o Espírito é sua própria natureza. O ego, ele completamente desconhece. Por isso que o ego está em oposição àquilo que se diz espiritual, pois essa condição real demonstra que o ego é aquela parte inacreditável que nós acreditamos. É aquilo que não existe, mas por nós darmos existência à irrealidade, ele parece que existe para nós, como esse mundo parece que existe para nós. Mas vamos continuar. Ser confiante em que nunca perdeste a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Milagres são uma expressão dessa confiança. Eles são reflexo tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluíste o todo. Então, nós nunca perdemos a nossa integridade, que em realidade é nossa identidade, não aquilo que pensamos que somos. E essa integridade
está na identificação apropriada com os teus irmãos, quanto à tua consciência de que a identificação é mantida pela extensão. Então, é na consciência dessa união com os nossos irmãos e não na separação que eu estou aqui, ele está lá. E como que dá essa identificação, essa união? É na mente, onde não há divisão, onde há aquilo que é o todo e é integral, que está manifestando em todos nós, só que interpretamos isso como um movimento individual. Isso é a manifestação do divino de Deus em nós, em todos nós. E não há como rejeitar isso, pois essa é a nossa realidade. Nós costumamos até brincar. Você não escapa de Deus. Fora disso, é criação ilusória sua. E ele diz, o milagre é uma lição de percepção total, aonde não existe a divisão, aonde existe a igualdade entre nós naquilo que é divino, que é de Deus, e não nas distinções externas, pelas aparências, em que há o divergente, o distinto, que estão em oposição entre si. Isso nos confunde. Acima disso, ou no interior disso, está a vontade de Deus, que é única para tudo. E nós ousamos a rejeitá-la para fazer dela as nossas próprias criações, que não estão em acordo, em consonância com a integridade, mas sim com a divisão, com aquilo que é individual, com aquilo que é meu, com aquilo que é isolado e partido. E aí a nossa consciência fica limitada nesse pequeno núcleo. E achamos que isso é a totalidade. E nos colocamos arrogantemente como se fosse donos da verdade. Algo impossível nessa pequenez. A todos que me escutaram, até o presente momento, minha eterna gratidão. E pedimos que compartilhem nossos vídeos ou faça algum comentário, dê seu like, para que mais pessoas possam estar participando dessas reflexões e estudos que normalmente não são divulgados pelo pensamento comum. Aquilo que é limitado, que é fragmentado, não quer conhecer o todo, porque no momento em que isso
é conhecido, o ego começa a perder a sua própria existência, até chegar ao ponto de ver que ele é uma ilusão de si mesmo. E isso poucos estão dispostos a olhar para a sua própria inexistência. Abdicando do nada para estar na totalidade do todo. Até o nosso próximo vídeo, que estaremos na seção 10. A confusão entre dor e alegria. Até lá.